entregar o culto e o louvor que vai ser ministrado agora, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em alguns textos que nós vamos ler com os irmãos. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 1, verso 26, e depois nós vamos ler Efésios 1, dos versos 3 a 6. Continuo falando aos irmãos que, mesmo nós tendo o recurso aqui do Data Show, não deixe de trazer a sua Bíblia. Carregue a sua Bíblia. Se for possível colocar um pouquinho de retorno aqui no palco, eu vou ficar agradecido. Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E assim o Senhor Deus nos criou. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Deus teve um propósito na criação. Nós estudamos na terça-feira agora o curso que começou com a irmã Gisana sobre o tabernáculo e a pessoa de Jesus. E nós vimos que antes de Deus criar as criaturas, Ele criou o primeiro lugar para receber essas criaturas. E foi muito importante o curso que nós começamos terça-feira. Se você ainda não fez a sua matrícula, dá tempo, você tem mais 3 aulas. Você não vai ficar desconectado por não ter vindo na aula de terça-feira. Então dá tempo, eu te digo que vale a pena. Voltando ao nosso assunto aqui. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre preparados para sermos grandes. Vamos falar juntos? Preparados para sermos grandes. E eu já começo perguntando: você está preparado para ser alguém grande? Será que estamos de fato preparados para sermos grandes? Porque os dois textos que nós lemos, o primeiro texto em Gênesis capítulo 1, 26, verso 26 diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando o homem pecou, ele perdeu o brilho dessa imagem e semelhança. Mas nós continuamos sendo imagem e semelhança do Senhor. Quando se fala de imagem, você fala de exterior. Semelhança, interior. Você está com uma pessoa que você começa a conhecer aquela pessoa, a pessoa começa a conversar com você, aí você diz assim: gente, engraçado, parece que eu conheço essa pessoa, ela me faz me lembrar alguém. Nós nos parecemos com o nosso Pai, com o nosso Criador. E o diabo, uma das razões dele nos odiar tanto é que, apesar da humanidade ser caída, ele ainda na vida do homem caído, ele consegue ver a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, eu e você fomos criados imagem e semelhança do Senhor. E isso é uma coisa muito boa. Se a gente parar para pensar e dizer assim: puxa, em que aspecto eu faço o diabo lembrar Deus? Em algum aspecto, quando ele olha você, ele odeia você, alguma coisa em você te faz lembrar a pessoa do Criador. E o diabo, ele não consegue entender porque Deus nos fez de barro, e mesmo sendo do pó da terra, nós somos tão preciosos para Deus. E dentro desse vaso de barro, Deus colocou um tesouro, que é o seu Espírito.
Então, como vaso de barro, o Senhor nos deu o seu Espírito. Mas todo ser humano tem o Espírito de Deus? Não. Só tem o Espírito de Deus quem pertence a Jesus, quem confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando a gente entra agora nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, falando sobre a importância nossa aos olhos de Deus, diz aqui que Deus, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo ao Senhor por aquilo que Deus fez. E ele diz aqui: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que nós somos? Nós somos abençoados. Nós, o povo de Deus, somos gente abençoada. Na hora em que você virou a sua vida, o Senhor converteu você e você começou a andar com Jesus, você já mudou de plano, você já mudou de patamar na sua existência. Antes você era alguém chamado de desgarrado, desviado, caído. Agora você é do Senhor, e porque você pertence ao Senhor, Ele colocou você agora sentado nas regiões celestiais com Ele. Ah, pastor, mas eu não estou flutuando, eu não estou levitando. Mas onde é a região espiritual? Onde você está é uma região espiritual. E qual é a nossa posição em Cristo nessa região espiritual? Nós estamos assentados com Cristo. E quando nós falamos sobre essa posição, assentados com Cristo, fala sobre domínio e governo. Então diz que assentados com Ele, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Só que no frigir dos ovos, como se diz aí fora, na maior parte do tempo nós não paramos para pensar na nossa posição em Cristo. E porque nós somos tão importantes, e tendo consciência dessa importância, nós deveríamos, a começar de nós mesmos, nos amar mais, nos tratar melhor e amar mais o nosso semelhante. Eu tenho tido nos últimos meses aqui a experiência de estar aconselhando pessoas que estão com um problema de identidade, gente fora da igreja e gente da igreja. E pessoas que estão com um problema de identidade, eu não estou dizendo em relação à sua sexualidade, mas em relação à sua importância diante de Deus. Se você não tem noção de quem você é, você não sabe o valor que você tem, então tudo poderá deprimir você, tudo poderá empurrar você para baixo, tudo poderá paralisar você. Se o seu mundo interior não estiver em ordem, você poderá ter prejuízos terríveis. Então, quando entregamos a vida a Jesus, nós precisamos então, na exposição que vamos ter diário à palavra do Senhor, a gente vai colocando o nosso mundo interior em ordem. Como é que é o seu mundo interior? Aquele mundo que só você tem acesso, o seu mundo mental. Tem muito lixo aí para retirar, tem muito esgoto do diabo aí para ser colocado para fora. Porque se nós não tivermos a coragem de falar ao Espírito Santo, confessando diariamente que nós somos pecadores, que precisamos que diariamente o Senhor nos lave com o seu sangue, e que diariamente a palavra de Deus reorganize o nosso pensar, nós vamos perdendo tempo nessa vida e deixamos de usufruir o melhor de Deus, e consequentemente estamos impróprios para experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Nós cantamos aqui que o melhor de Deus está por vir. Quando alguém está vivendo alguma fase de tribulação, ou de provação, ou até mesmo de tentação, a gente diz um para o outro: irmão, isso vai passar. É verdade? Isso é verdade, lógico que é verdade, isso vai passar. Mas às vezes demora demais alguns processos na nossa vida. E demora porque nós somos os culpados principais. Então, dentro desse tema hoje, eu quero falar sobre um personagem da palavra de Deus, que é uma inspiração para nós que queremos ser grandes.
Para eu ser grande diante de Deus, eu preciso estar adequadamente preparado. O que nós estamos vendo aí, irmãos, em relação a essa geração atual? Uma geração de pessoas frias, superficiais, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, egoísta. Uma geração que está preocupada com o seu pirão primeiro, depois sobrar o do outro. Uma geração que, quando é confrontada, essa geração, ela sai do casamento, ela sai do negócio, ela sai do emprego, ela sai da igreja. E pior disso aqui, até no sair, a maior parte das pessoas não sabe como sair. As pessoas não estão sabendo como sair de um casamento, ou de um relacionamento, ou de uma empresa, ou de uma sociedade, ou de uma igreja. Não sabe como sair. Por que isso acontece? Porque o seu mundo está em desordem interior. Porque na maior parte das vezes as pessoas estão levando a vida de maneira superficial. E eu vejo vez por outra alguém colocando nas mídias sociais a seguinte frase: siga o fluxo. Ou seja, o que está empurrando você, deixa que o que vai empurrar você vai levar você para o lugar certo. Não siga o fluxo. O povo de Deus é para ir contra o fluxo. O povo do Senhor Deus é para andar na contramão desse mundo. Então não siga o fluxo. Não deixe o fluxo, as ondas dessa vida levarem você. Você tem que ir contra as ondas. Então o Senhor Deus chamou você para ser alguém grande. Grande onde? Primeiro, ser grande diante de Deus. Segundo, ser grande, uma referência dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela, dentro da sua igreja, no seu trabalho. Seja grande. E a grandeza a que me refiro não é uma grandeza revestida de arrogância, jamais. O arrogante diante de Deus, Deus o abate. O grande diante do Senhor é humilde. O grande diante do Senhor é servo, tem prazer em servir, tem prazer em cooperar. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que é uma inspiração para todos nós, está na palavra de Deus, que é o Caleb, servo de Josué, servo de Moisés. A história diz que assim o Senhor nos criou a sua semelhança, para o louvor da sua glória, para sermos os seus filhos. Deus nos criou a sua semelhança, para o louvor da sua glória, para sermos os seus filhos. Nós podemos estar vivendo não sendo para a glória do nosso Deus, para o louvor da sua glória. Nós podemos estar sendo uma decepção. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas espirituais nesse mundo e no mundo além. A Bíblia diz, a mesma palavra de Deus diz que o céu está olhando para nós, esperando que a gente faça alguma coisa. Inclusive a própria criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos entrar na história do Caleb. Números capítulo 14, versos 20 a 24. Eu quero só falar uma coisa, irmãos. No mês de abril, a irmã Márcia vai estar ministrando curso aqui de finanças. E se você ainda não fez o curso de finanças, já se inscreve logo. Já tem gente de fora da igreja se inscrevendo. Se inscreva, para você organizar o seu mundo financeiro. E isso é por demais importante. Eu fico olhando, irmãos, dentro da igreja e fora da igreja, uma coisa que acontece normalmente. Olhe para mim, antes de a gente ler o texto. Você vê pessoas que estão endividadas, enfiadas em diversos tipos de problema. Gente que não tem um espírito ensinável. O que é ter um espírito ensinável? É a pessoa que está disposta a aprender.
Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa que é um prestador de serviço da igreja, e eu falei assim: você está afastado do Senhor, você tem que congregar. Eu não estou convidando você para vir para a nossa igreja, mas você tem que congregar e você tem que ser dizimista e ofertante fiel ao Senhor. Tudo começa aí. Mas no dinheiro, é porque a única vez que o Senhor chamou um concorrente seu de Senhor foi quando ele falou do dinheiro, mamon. Aqui na igreja, irmãos, os irmãos sabem, principalmente os mais velhos, por que a gente pede aos irmãos para identificar ali, quem é o seu dízimo, sua oferta, família tal? Porque nós temos cuidado de colocar aqui em cima quem não é dizimista e não é ofertante. Eu não posso colocar aqui quem rouba o Criador. Nós não podemos. Isso é um princípio bíblico inegociável. O pastor deve estar falando isso, que a igreja está passando aperto. Então não, irmãos. Nós estamos com as contas todas em dias. A conta da igreja está organizada. Estamos no azul. Glória a Jesus. Mas a gente está vendo irmãos com a vida enrolada. Aí o que acontece? Não é esse o assunto que eu vou entrar hoje, porque esse assunto não é o mais importante. O mais importante é o seu coração. Onde você está colocando o seu coração? A Bíblia diz que lá no Egito, Israel sofrendo no Egito, e Deus levantou Moisés para tirar a nação do Egito, e todos aqueles que saíram do Egito, eles saíram com uma mentalidade de escravidão. Uma mentalidade de escravidão. Como eles estavam no Egito? Eles estavam já há muitos anos chorando, gemendo debaixo do chicote do faraó, e não tinha moleza não, trabalhavam até a exaustão, até quando chegou o tempo da plenitude do Senhor. É a hora em que o Senhor Deus vem, porque Deus tem a sua hora para agir na nossa vida. Então Deus levantou o seu servo Moisés. Moisés foi usado por Deus, e Moisés tirou o povo do Egito, debaixo da autoridade do Senhor. Junto com Moisés vieram várias pessoas que Deus os ergueu como líderes, como príncipes sobre o povo. E quando eles saem do Egito e caminham um pouco, eles não estavam longe da terra prometida, eles estavam perto da terra prometida. E quando chegam perto da terra prometida, perto para tomarem posse da terra prometida, eles fazem uma coisa: olha, nós vamos enviar Moisés, vocês vão, os 12 espias, dá um tempo lá e olha e traz o relatório para ver onde nós vamos entrar, e se vale a pena, se essa é a nossa Canaã, a terra prometida. Meus irmãos, você sabe da história. Os 12 foram, ficaram um período lá, e eu soube isso que eu quero conversar com os irmãos hoje, porque você está preparado para ser grande? Eu falei agora há pouco que a gente está vivendo hoje um momento na história das pessoas, da humanidade, está todo mundo enfiado em algum tipo de problema. Se não é nas finanças, é na saúde, é nos relacionamentos, é no casamento, é pai brigando contra filho, filho brigando contra pai. Está desse jeito o negócio. Mas na vida do cristão a gente não pode aceitar isso como normal. Nós não podemos aceitar isso como normal. A mulher santa, diz a palavra, santifica o seu marido. Se o marido não quer nada com Deus, você, irmã, pague o preço por ele. Se a esposa não quer nada com Deus, você, irmão, pague o preço por ela. Mas você não pode deixar Satanás levar as coisas do jeito que ele quer levar, para destruir você, para destruir o seu lar. Aí você vê as pessoas hoje com uma vida toda bagunçada, e às vezes dentro da igreja com a vida bagunçada. Aí você vai falar com a pessoa, você vai querer dar um conselho às vezes para a pessoa, aí o arrogante diz assim, que se conselho fosse bom, se dá, você vendia. Tem gente que não gosta de ser aconselhado. Segunda coisa, tem gente que não tem espírito de ensinar. O apóstolo Paulo fala isso. E eu quero dizer a você, se tem algo que você precisa pedir na sua oração, é que Deus te dê uma inteligência
espiritual. Nós podemos crescer espiritualmente em nossa inteligência. Aí tem uma série de livros aí de autoajuda falando sobre inteligência emocional, inteligência disso, daquilo, outro. Já identificaram mais de 13 tipos de inteligência. Mas tem a inteligência espiritual. Ela não vem sozinha, ela vem com sabedoria, e ela vem do alto. Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é pura, é cristalina, é idônea, é cheia, ela é embasada com conhecimento do céu. Não é algo normal que brota em nós, é algo sobrenatural. E a gente tem que pedir: Senhor, me dá essa inteligência para eu lidar com o meu casamento, com os meus negócios, com a minha empresa, com o meu patrão. Me dá essa inteligência. Aí o Moisés mandou lá os 12. Os caras ficaram lá pertinho, ó, tá pertinho. Deus tirou, tira a gente do Egito, tirou. Saqueou lá os egípcios, eles saíram com toda a riqueza do faraó. Agora de frente para a terra prometida, depois que eles veem, a história fica esquisita. Eu quero ler com você Números 14, 20 a 24. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor já toda a terra, é que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb nasceu escravo, mas Caleb foi liberado da escravidão. Quando você vê essa palavra Caleb na Bíblia, você sempre vai associar a quem? Caleb? A Josué. Por causa de quê? Porque foram os 2 espias que vieram trazendo um relatório positivo. O que foi que fez de Caleb ser uma pessoa diferente? Porque diz que nele havia um espírito diferente. Você observa, irmãos, Caleb viu o mar vermelho se abrir, sim ou não? Passou pelo meio do mar, sim ou não? Viu as 10 pragas? E os demais, não viram também? Então o que foi que havia no Caleb que não havia nos outros que não viram? Que fez com que o próprio Deus dissesse: esse tem um espírito diferente. É isso, esse espírito diferente que nos tornará grandes diante do Senhor. Esse espírito diferente. Eu quero que você anote 3 coisas, e sobre essas 3 coisas nós vamos falar. Primeiro, Caleb perseverou em servir ao Senhor. Segundo, Caleb semeou esperanças. Terceiro, Caleb firmou-se na promessa que o Senhor havia feito. Agora nós vamos ler aqui Números 13, 25 a 33. Números 13, 25 a 33. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak.
Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqueles que são chamados para serem grandes precisam ter a sua visão mudada, a sua percepção mudada. Isso só acontece se de fato o Senhor tiver o controle da nossa vida. O que foi que fez com que todos os israelitas presenciassem o que eles presenciaram, mas só Caleb e Josué serem feitores da promessa do Senhor? Foi a sua disposição em lidar com os problemas. Olha a narrativa dos 10 espias que vieram falando a história de maneira negativa. Sabe quem eram esses 10 espias? Eram os melhores de cada tribo, eram príncipes entre o povo. E eu quero falar com os irmãos aqui que são líderes aqui da igreja: você precisa estar colado com Deus de uma maneira tal que você seja uma referência para aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Irmãos, cada dia que passar, nós vamos ter mais problema para resolver, e Deus nos chamou para resolver problema. E temos que ser para as pessoas uma inspiração de que Deus é conosco. O Senhor vai nos testar, o Senhor vai nos provar, mas olha lá para a vida de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que todos nós estamos preparados para fazer isso? Não sei, mas temos que estar, porque do nosso lado está o mais forte. 12 homens, 12 relatórios diferentes, 10 relatórios negativos, 2 relatórios positivos. Dos 10 relatórios negativos, eles infamaram o povo a fazer uma coisa: a gemer e lamentarem por terem saído de lá do Egito. Às vezes dentro da igreja eu já ouvi isso aqui: pastor, quando eu não era crente a coisa era mais fácil. Mas quer voltar para Sodoma e Gomorra? Quer voltar lá para o Egito? A Babilônia vai ficar em chamas logo. Quer voltar para lá? O que aconteceu com a mulher de Ló, que olhou para trás? Não olhe para trás. O Senhor Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, perdeu sua vida, virou uma estátua. Mas Caleb, quando olha, ele não viu os gigantes. Você vê que essa fala aqui foi de um gigantesco homem, o homem Caleb. Como é que nós temos que ser cristãos nesse tempo presente? Nós temos que ser gigantes, irmãos. O Senhor nos chamou para inspirar outras pessoas. Então a gente precisa parar de murmurar, reclamar, apontar o erro na vida do outro e cuidar mais da nossa própria vida, da nossa vida espiritual, principalmente. E aquilo que o Espírito Santo for mostrando para nós que precisa haver ajustes na nossa vida, nós temos que ter a coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. É difícil, eu sei que eu preciso, então me ajuda, que eu não tenho força para resolver isso ou aquilo outro. A gente tem que pedir ajuda ao Senhor.
Aí diz o texto que Caleb, ele não tinha essa mentalidade dos seus outros companheiros, porque qual era a mentalidade dos outros companheiros? A mentalidade de inseto, de gafanhoto. Olha, porque eles são gigantes e nós éramos como insetos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles também. Um peteleque mata os israelitas. Irmãos, será que estamos de fato preparados para os problemas da vida? Nunca como nesse atual tempo presente aconteceu a quantidade de gente disposta a cometer suicídio. Sabe o que leva uma pessoa ao suicídio? Não é só a ausência da vontade de viver. Muitas das pessoas que vão ao suicídio chegam a esse triste fim porque essas pessoas não tinham a referência que você tem hoje, não tinha com que lutar. Nós temos hoje com que lutar. O Senhor nos deu as armas para a gente lutar. Pelo contrário, nós não podemos baixar a guarda. É hora da igreja se posicionar como no ringue de boxe e ficar com as mãos em riste. Se você baixar as mãos, você é nocauteado. Você não pode deixar o diabo te nocautear. E ele é muito bom pugilista. Ele é muito bom pugilista. Então nós não podemos olhar para o inimigo das nossas almas como um gigante. Pelo contrário, o nosso olhar tem que ser o olhar de um gigante, porque dentro de você vive o Todo-Poderoso. Você está entendendo essa palavra, irmão? Vamos continuar. A Bíblia diz que Caleb agia com fé no Deus Todo-Poderoso, mas os seus companheiros agiam com medo e incredulidade. Números 14, de 1 a 8, eu vou ler. É preciso a gente ler isso tudo, pastor? Se eu não ler a Bíblia, vamos ler aqui, para a gente poder internalizar esse assunto de maneira diferente. Números 14, 1 a 8. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Será que você já viu isso acontecer do seu lado? A gente esquece às vezes dos livramentos que Deus nos dá, das orações que Deus nos responde, dos milagres que acontecem na nossa vida, com qualquer problema que aparece. E qual é o pior pecado? Não é o esquecimento do que Deus fez, é o pecado da murmuração. 1 Coríntios 10, 10, o apóstolo Paulo deixou lá registrado que muitos dos que tombaram no deserto pela mão do destruidor tombaram por causa da murmuração. Se você não quer que o destruidor entre na sua vida, destrua a sua casa, os seus negócios, o seu casamento, você precisa parar de murmurar e orar mais. Verso 13: porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. E o problema não era o líder, era eles, era a maneira deles pensarem. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, é o que todo líder deve fazer perante toda a congregação dos filhos de Israel. E o Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Ele declarou o quê? A vitória dele. Ele não deixou o diabo usar a boca dele. Ele declarou a vitória dele. Você tem declarado a vitória do Senhor dentro do seu lado? Ou você gasta mais tempo reparando a vida de A, B, reclamando as suas injustiças? Para de reclamar, para de murmurar e começa a fazer o que Davi fez, começa a fazer o que Caleb fez.
o Senhor vai nos dar essa terra. Essa turma de circuncisos, eles vão ver o que vai ser bom para eles. Vamos continuar lá, irmãos. Então, a atitude de Caleb evidenciou o que eu e você precisamos ter. O que é? Um espírito diferente. Essa expressão não é muita vez que ocorre. Essa expressão já ocorreu quando foi falado a respeito de José no Egito, que tinha um espírito diferente, e acerca de Daniel, que era um homem diferente. Nós precisamos ser diferentes e ter esse espírito de diferença. Todo mundo foi chamado por Deus para ser um líder? Não. Mas Deus chamou todos nós para sermos grandes, porque vamos lembrar, você é de grande, você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Deus chamou você para que através de você as pessoas pudessem glorificá-lo pela sua vida. Caleb tinha esse entendimento, esse espírito diferente, de tal maneira que ele, andando em fé, ele disse: eu tenho certeza que eu vou conquistar o que Deus me prometeu, porque Deus é poderoso. A maior parte das pessoas estavam indo na contramão do que Caleb estava falando. E aqui eu vou abrir um parênteses para uma nova oportunidade que Deus nos dá para falar com você com muito amor e carinho. Quem tem sido uma inspiração para você? Quem é a referência espiritual que você tem? Você diz assim: eu quero ser igual a essa pessoa, igual a essa irmã, eu quero ser igual a esse irmão. Com quem você tem andado? Essa pessoa está aproximando você mais de Deus e fazendo desse andar diário, fazendo com que você cresça mais em fé, ou essa pessoa com quem você anda está tirando você para longe de Deus? Isso é para tudo, tá, irmãos? Isso que eu estou falando aqui, eu falo com os nossos jovens que estão pensando em namorar. E quando começam a namorar, eu sempre chamo um ou outro: e aí, como é que estão as coisas? Porque o namoro, quando é bom, ele vai aproximar a pessoa mais de Deus. O namoro, quando é ruim, vai afastar a pessoa mais de Deus. A amizade, quando é boa, vai aproximar você mais de Deus. Quando é ruim, essa amizade vai tirar você de Deus. Agora, quem precisa mudar é você, não é a amizade. Você precisa escolher melhor as suas amizades. Você precisa escolher sobre quem vai influenciar a sua vida. Somos nós que escolhemos isso aí. As más conversações corrompem os bons costumes, já nos diz a palavra do Senhor. 14 de Números, verso 9 a 12. Diz Caleb: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Mas a palavra de Caleb é: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque já saiu deles o amparo. É assim que a gente deve encarar os problemas da vida, irmãos. E é assim que Deus espera que cada um de nós sejamos para o outro, seja esse outro, o esposo, a esposa, os filhos, tudo começa em casa, tá? Você precisa ser para o outro o castelo forte, o porto seguro. Nunca ele ou ela, é você. Eu tenho tido um problema, irmãos, aqui na igreja também, com alguns casados, e não é um, é uma referência desse mundo hoje, quando o cônjuge, ou quando o noivo, ou quando a namorada passa a ser
o centro da vida daquela pessoa. Você não pode fazer do outro o centro da sua vida. Você pode ser para essa pessoa uma inspiração de fortaleza, uma inspiração de que você vai ajudá-la, mas você não pode estar cativo na expectativa do que o outro vai fazer por você. Os irmãos estão entendendo a diferença disso? Por quê? Porque para os nossos inimigos, quando o Senhor Deus entra na nossa vida, deles já saiu o amparo. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que é amparado. Então quem é o seu inimigo? É uma pessoa? Pode ser. São os demônios? Também. Mas o seu inimigo pode ser uma enfermidade, o seu inimigo pode ser uma situação em que você se envolveu, que está difícil sair dessa situação. Não importa a origem ou o nome dessa situação. Inimigo, você tem que dizer para esse inimigo que o amparo dele acabou, porque o Senhor é Senhor da sua vida. Você tem que crer nisso e partir para cima, irmãos. Nós não podemos nos curvar, como assim, aquela mulher que vivia encurvada lá, que Jesus disse: apruma-te, porque ela estava debaixo de um jugo, de um demônio que a oprimia. E tem muitos crentes oprimidos hoje, tá, irmãos? Muitos crentes oprimidos, e não é por causa do vale da depressão, não, é opressão mesmo. E Satanás, pastor, Satanás entra na casa da gente, entra, e às vezes somos nós que abrimos a porta, e como ele custa entrar, a gente vai lá e abre janelas. Aí ele fala assim: já vou, está me chamando, eu vou. Se você viu que o demônio entrou, bota ele para correr e fecha a porta na cara dele. E ele vai descobrir uma coisa: que quando ele for entrar na sua casa, Jesus diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu posso dar outra parte: o ladrão vem, mas eu também venho. O ladrão vem, mas se você é de Jesus, ele também vem. E na hora que ele vai entrar na sua casa, ele dá de cara com Jesus, ele sai de reto. Você está entendendo, irmãos? A nossa atitude em relação aos problemas e adversidades nos levará à derrota ou à vitória. Como é que está a sua vida aí? Está caminhando na derrota ou na vitória? Aí eles perderam a batalha. Aí o que Deus fez com eles? Só levar esse povo para dar um passeio no deserto. Sabe quanto tempo levou esse passeio? 40 anos. E depois que toda aquela geração que saiu do Egito tombou no deserto, só ficaram de pé Josué, Caleb e os filhos do deserto. Quem são os filhos do deserto? São aqueles que nasceram nessa peregrinação. Quem somos nós hoje? Nós somos os filhos do deserto. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Nós somos os filhos do deserto, e o Senhor é conosco, e a terra prometida está nos esperando, irmãos. A terra prometida está nos esperando, mas você tem que continuar olhando para algumas coisas que nós vamos falar aqui, para você não perder a sua bênção. Deus não quer. 45 anos depois, Josué 14, versos 5 a 15, eu vou ler para você. Como o Senhor ordenado, passou quanto tempo depois que os espias entraram? 45 anos. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizemos os filhos de Israel e repartiram a terra. Verso 6: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Grifa isso na sua Bíblia. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Quem persevera em seguir ao Senhor é abençoado.
Irmãos, eu não falei agora há pouco que as pessoas estão assim, não entra e sai danado em tudo na vida. Uma geração que está totalmente desequilibrada e instável. Muito, demais a conta. Gente emocionalmente instável, gente que não tem foco nas coisas da vida, gente que fica na igreja 6 vezes, depois vai para outra. Aqui na igreja, a gente está até cansado. Mas eu sempre acredito, não, esse vai, essa vai, agora vai. Mas qualquer coisa, às vezes uma palavrinha do público, um trem desse tamaninho, entra no coração da pessoa, atravessar da pessoa, não gostei, não volto mais. Não tem um espírito ensinado, não aprende a palavra, nunca. Pior, gente que fica um tempo na igreja, é abençoado na igreja, e na hora que deveria estar começando a produzir, a gerar frutos, sai da igreja por causa de bobagem. E geralmente o pastor é o último a sair. Saber. A gente tem que saber como sair. A gente tem que saber como sair, deixar a porta aberta para se um dia precisar voltar de cabeça erguida. Essa semana, uma pessoa que tem uns 10 anos que frequentou nossa igreja, saiu daqui, começou a enviar um monte de vídeo e posts cristãos. Eu estava no gabinete orando e o Espírito Santo me falou: está querendo voltar, mas está com vergonha. Eu só orei. A gente vai receber todo mundo que saiu daqui um dia e não soube sair. A gente vai acolher e receber os irmãos que não souberam sair. A gente sempre vai receber com amor e com carinho. Mas é importante você não perder uma coisa: o Senhor. O Senhor é a nossa referência. Volta lá para o texto, versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Persevere. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Versículo 13, vamos ler juntos aí? Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. O velhinho de 85 anos, ele foi possuir a terra dele. Sabe qual era a terra? Dos anaquins, os gigantes. A espada estava na mão dele cortando ainda, e ele conquistou, tomou. Acho que aqui hoje ninguém aqui tem 80 anos aqui não, nem 85. Mas quem sabe quantos anos? Você tem um Hebrom para conquistar ainda, tá? E olha, irmãos, tenho orado pela saúde dos irmãos aqui, para que Deus nos abençoe, para a gente vai ficando idoso, mas com saúde, com prazer de comer, de beber, de cheirar, de ouvir uma boa música, mas para longe de nós ser um velho ranzinza, mal-humorado, urtigão. Deus me livre de sentar com gente que vive com um olhar negativo da vida, que desistiu de conquistar as coisas da vida que o Senhor nosso Deus quer nos dar. E não se trata do querer ter, se trata do poder ter, que é muito diferente. Por que o Josué tinha um espírito diferente? Porque ele era um homem de fé. Segundo, ele era um homem que tinha esperança. Eu quero ler com você aqui Josué 14:8, olha aí. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, ou provocaram o desespero do povo, em outra versão.
Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aí como é que estavam as pessoas? Todo mundo desesperado, desanimado. Mas ele estava na esperança de que um dia ele iria tomar posse da sua herança. A Bíblia diz que nós, como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus, nós devemos ter o Senhor Jesus como nosso general. A gente canta isso aqui, mas é difícil viver isso na vida. É difícil, irmãos. Eu estava falando agora sobre a questão da instabilidade das pessoas. Eu fico apavorado com algumas coisas que eu vejo. Eu disse, meu Deus, sabe que essa pessoa não tem jeito? Não. É um entra e sai de relacionamento, é um entra e sai de trabalho, é um entra e sai de negócio. A pessoa não consegue aprumar na vida. E nem tudo é maldição, tá, irmãos? Tem coisa que fica botando culpa no diabo. O diabo diz, ele não tem culpa não. A maior parte dos problemas que chegam até nós são oportunidades de Deus para nos tornar gente melhor. E o que eu faço com os problemas? Problemas são feitos para serem resolvidos. O que aconteceu lá? 40 dias Golias afrontando Davi, afrontando o exército de Israel. 40 dias eles passando a peito. Ai meu Deus, vai morrer todo mundo, vai todo mundo ficar escravo. O Davizinho chegou lá e botou ordem no negócio. O Caleb chegou lá também e botou ordem no negócio. Diz, olha, eu quero o que é meu. E no dia, 45 anos depois, ele falou assim, ô Josué, você lembra o que foi falado a meu respeito? Aquilo lá vai ser meu. Aí, vai lá, Caleb, é seu, toma posse, é seu. Ele foi e tomou posse. Quais são as coisas que Deus prometeu a você que você ainda não tomou posse? Eu hoje estava pensando em algumas coisas, que eu até parei de orar quando estava preparando essa palavra. Eu falei, você sabe que eu parei de orar naquele sentido? Eu parei de orar por aquele motivo de oração, já voltei a orar. Você pode ser até esquecido, mas se o Espírito do Senhor te lembrou algumas coisas que você orou por muito tempo e não aconteceu, é para você voltar a orar. Então volta a orar por aquilo que você parou de orar e que era um sonho a ser realizado que você ainda não realizou. Volte a orar. A nossa confiança, irmãos, tem que estar no Senhor. Jó capítulo 14, versos 7 e 9. Já estou chegando no final. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Nós estamos envelhecendo. Uma boa parte dessa congregação estamos nos tornando já idosos. Mas ao cheiro das águas, o Senhor Deus quer que você volte a produzir, volte a sonhar, volte a conquistar. Você tem uma Canaã sua, só sua para ser conquistada. Então não fica só, não dá mais para mim, não tem mais jeito, infelizmente eu fui criado assim. Pare com essa declaração de derrota e volta a sonhar. Se você tem dificuldades em ter pensamentos que te levarão a um pódio melhor, peça a Deus para que Ele norteie os seus pensamentos. Como é que Deus vai reorientar os seus pensamentos? Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar livros, Ele vai usar uma música. Deus usa tudo para nos conduzir uma vida de mais sublime. Agora, o que o diabo faz para nos parar, irmãos, na nossa vida de conquista? Ele nos distrai. Ele fica inventando um monte de distração. Sabe para quê? Nas distrações nós perdemos o tempo. E meus irmãos, tempo a gente não recupera. Eu tenho que recuperar o tempo perdido. Ninguém recupera o tempo que perdeu. Você não recupera o tempo perdido. E um dia, eu tenho falado isso aqui muitas vezes, Deus vai pedir conta do seu tempo, o que você fez. Então aproveita melhor o seu tempo, administre melhor o seu tempo, instruindo a sua mente, instruindo o seu espírito, para você ter uma vida sobremodo excelente, como nos diz a palavra do Senhor.
nossa confiança tem que estar em Deus. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Estou gemendo, está doendo. Se glorie, irmãos. Está passando por uma prova aí, glória a Deus, você não vai ficar nela, você vai sair dela, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito do Senhor dentro de você. Então para de gemer, de reclamar, de apontar a culpa do seu insucesso ao outro. Está na hora de você reorganizar o seu mundo interior e voltar à sua vida de conquista. Você já conquistou muito? Dá glória a Deus, mas não para aí, porque se você conquistar mais gente vai poder ser abençoada através da sua vida. Nós não podemos ser egoístas, tem que prosperar para que outras pessoas, através da nossa vida, sejam também abençoadas. Não, irmãos, eu teria muita coisa para falar, mas eu quero falar duas coisas aqui. Eu vou encerrar a nossa meditação. A Bíblia diz que Caleb, ele teve fé na promessa que Moisés fez a ele. Nós não podemos perder a fé. A igreja está parando de andar em fé. Não estou falando da IBR da Varícola, estou falando da igreja sobre a face da terra. Nós paramos de falar a linguagem da fé. A Bíblia diz que nós devemos nos mover em fé. Você sabe o que é um homem perseverar na fé de uma promessa por 45 anos, irmãos? A gente às vezes não aguenta. Deus te prometeu, Deus às vezes usou uma pessoa, Deus às vezes numa hora em que você estava orando, te deu uma palavra de conhecimento e você disse: Deus vai me dar isso. Mas você não vigiou a promessa foi tirada do seu coração. Não deixa o diabo tirar a promessa que Deus enviou ao seu coração. Quando eu estava hoje meditando, irmãos, o Espírito Santo fez um fio passar na minha cabeça. Primeiro de coisas que ele prometeu e cumpriu, e depois de coisas que ele prometeu, eu parei de orar. E hoje eu falei: Senhor, me perdoe, porque eu parei de orar. Eu voltei para algumas Canaãs que Deus tem no meu caminho ainda. Eu recomendo você fazer o mesmo. Existem coisas que Deus tem para você que ainda não se cumpriram. Então não pode ser a sua idade o que te limita, não pode ser a sua situação conjugal o que te limita, não pode ser a sua situação financeira o que te limita. Você tem que voltar a olhar para o Senhor e para as promessas que Ele fez. Tenha fé nas promessas como Caleb teve fé. Se você teve de Deus uma promessa, não abra mão dela. Números 23, versículo 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Deus não mente. Deus não mente nunca. Eu vou encerrar falando sobre a última coisa que nós, olhando para Caleb, nós temos que ter esse homem como inspiração para nós. Não foi só a sua fé, não foi só a sua coragem, a sua determinação, a maneira com que ele orou, mas é aquilo que nós precisamos hoje praticar e não abrir mão disso. É o nosso andar com perseverança. Hebreus 10, verso 35 a 39. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Lê comigo o versículo 38.
mas todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente tem que perseverar. Não é fácil. Tem dia que dá vontade de ficar em casa? Tem dia que dá vontade de deixar o marido, a esposa? Tem dia que dá vontade de sair de um país para o outro? Tem. Mas essas vontades tem que dar e passar. A gente não pode ficar viajando essas vontades. Sabe o que essas vontades são? Uma resposta da nossa alma caída aos problemas espirituais. E a nossa alma caída não vai resolver os problemas espirituais. Ela vai piorar os problemas espirituais. Ela vai facilitar para que o diabo alcance prodígio sobre sua vida. Então, como Caleb, eu falo para você da parte do Senhor nessa noite: persevere naquilo que Deus prometeu que vai te dar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero orar por todos os irmãos que querem receber uma oração muito frente. Todos os irmãos. Escolha melhor suas amizades, escolha melhor suas companhias, escolha melhor com quem te inspira. Escolha. Olha as mãos. Senhor Deus, a tua palavra é verdade. Nós confiamos nela. Eu com os teus irmãos estamos aqui dizendo: perdão, Senhor, pelas promessas que nos fizeste e nós abrimos mãos delas. Eu oro, Pai, agora pelos dois irmãos, para que voltem a sonhar, para que sejam perseverantes na busca daquilo que tanto desejam, e aqueles sonhos que para cada um dos irmãos são ainda impossíveis, o Senhor possa torná-los possíveis para a glória do teu santo nome. Eu abençoo as famílias que estão, as dificuldades, seja na área financeira, seja na área conjugal. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa a esposa que não está aqui, abençoa o esposo que não está aqui. Cuida dessas pessoas. Abençoa o filho que não está aqui, precisava estar aqui. Cuida e guarda, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, para que cada um no tempo do Senhor possa entrar na sua terra prometida, e que nada possa lhes tirar aquilo que vem da parte do Senhor. Assim eu abençoo os dois irmãos no nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos para os irmãos. Boa noite, amados irmãos, graças e paz. Continuando no nosso culto ao Senhor, minha adoração, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, com muita alegria, venha até a frente, coloque o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, em cumprimento à palavra do Senhor. Gostaria de dar alguns avisos rápidos. Bom, nós estamos fazendo o curso O Tabernáculo, uma bênção. Eu estou aqui também aprendendo um pouco mais, material excelente. Então eu convido você que não está matriculado para que venha participar desse curso. Como o pastor mesmo disse, às terças-feiras, às 19h30, e dá tempo ainda de você pegar todo o conteúdo que nós estudamos na aula anterior. Bom, domingo nós temos a nossa CBD às 9h da manhã e nosso culto abençoadíssimo às 19h. Não deixe de convidar pessoas para que estejam aqui presentes, amém? E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Quer dizer, é o nosso dia, que é todo dia. Então amanhã, às 19h, na casa do pastor Moisés e pastora Nilma, nós estaremos lá, as mulheres, sem crianças, porque nós estamos na TPM, tempo para as mulheres, também assim, tempo para as crianças.
Então amanhã nós queremos aproveitar. Então amanhã, às 19 horas, um culto abençoado para as mulheres, onde nós vamos estar ali tornando um pouco mais agradável a nossa nobre e árdua, né, vida familiar, porque não é fácil também não, tá? Às vezes eles acham que a vida de mulher é fácil, às vezes ficar em casa não, nós pegamos jornada às vezes tripla para poder fazer todas as coisas darem certo em nossas vidas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, colocando diante do Senhor as nossas vidas, a nossa família, tudo aquilo que nós desejamos, e um tremendo final de semana. Quero dizer, pastor Moisés, muito obrigado pela palavra. Tudo que o Senhor falou aqui hoje foi para mim, creio também para todas as outras pessoas, mas em especial para mim. Ontem, eu, na hora da oração, estava conversando com minhas amadas irmãs, e no problema lá eu me desesperei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E hoje, quando a bordoada veio, eu já... parece que Deus estava me preparando, que ia vir ainda outra maior, mas eu tive um sonho, e nesse sonho, da mesma forma que veio, depois Deus me mostrou no céu claro. Então vai passar, vai acabar em nome de Jesus, e Ele não tem poder contra a minha vida, porque minha vida e a da minha família estão nas mãos do Senhor. Então agradeço a Deus pela palavra de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com nossos Deus. Senhor, nosso Deus, Paizinho querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Queremos, meu Deus, ter esse Espírito em nós, Pai. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia nos aperfeiçoar e buscar a tua face. Que a cada dia nós possamos olhar para os obstáculos e falar, meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Eles são pequenos diante daquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. A nossa Canaã está lá, está esperando que nós entremos nela. E pela fé, nós já demos o primeiro passo, meu Deus, na nossa Canaã. Guarda-nos debaixo do teu sangue, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Como diz mesmo a tua palavra, Deus deu, Deus tirou, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo do teu sangue. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, e traga-nos, Senhor, na paz do Senhor, para que possamos cultuar o teu nome no domingo, Pai. Assim oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. E aonde colocarmos a planta do nosso pé, nós possamos requerer para o teu reino. E a tua palavra diz que nossas mãos são abençoadas. Então, em tudo que nós tocarmos, Senhor, que seja abençoado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus os acompanhe. Até amanhã.